Para você que me acompanha, desde a última sexta-feira, dia 6, eu estava viajando de férias e dia 7 pela manhã ocorreram vários bombardeios vindos ali da Palestina por meio do Hamas contra Israel. E aí eu resolvi fazer esse vídeo aqui porque muitos e muitos candidatos que vão prestar concursos, seja agora neste ano de 2023 e 2024, 2025, perguntaram: pessoal, isso pode cair como atualidades, pode cair como redação discursiva? É sobre isso que eu vou falar. Se você não me conhece, eu sou o professor Hansky Carvalho, eu sou servidor público em Brasília, eu fui aprovado em 6 concursos aos 20 anos e sou especialista em redação discursiva. E talvez você pense, mas redação, atualidades, na verdade, 95% dos temas de redação são vinculados a temas de atualidades, até mesmo concursos policiais, concursos de educação, concursos de tribunais, quando fala de atualidades, pode cobrar. E a título de exemplo, antes de falar sobre as causas dos conflitos de Israel e Palestina, raízes da história do conflito entre os dois, a tensão entre a Palestina e Israel, a criação do Estado de Israel em 1948, o resumo dos principais conflitos, o próprio Hamas e a questão palestina, eu quero te dizer que foi cobrado no concurso da Polícia Legislativa de 2014, perguntando sobre a guerra da Crimeia. Isso em 2014, nem havia startado a guerra que vem acontecendo contra a Ucrânia com relação à Crimeia, Ucrânia e Rússia, né? Aquela parte ali da Ucrânia que tem uma divisão muito grande com relação à Rússia. Por isso eu vou fazer esse vídeo aqui. Eu sugiro que você anote ou assista depois esse vídeo e deixe o like aqui no canal. Se inscreva para que você tenha vários vídeos aí. Sempre a gente vem postando sobre essas informações. Então, começando aqui falando para você sobre as causas dos conflitos. Primeiro, o confronto ele é travado com o Israel e a Palestina é um conflito de muita longa duração. A gente começa falando de 1930, 1940. E como que pode ser cobrado na sua prova? Primeiro, a origem do conflito. De onde vem? Ah, o conflito existe de hoje, de ontem? Não, um conflito antigo, que se a gente colocar aí, são quase 100 anos de conflito. E historicamente a gente vai perceber também que Israel tem um controle ali, uma divisão com relação à Palestina, sobretudo porque eles têm uma zona fronteiriça ali junto com eles. A população palestina luta para conseguir a sua autodeterminação. Então, existe uma dualidade, existe uma dissociação. Então, de um lado Israel, do outro lado a comunidade palestina. E a gente vai saber também que, claro, Israel, do outro lado, defende suas ações afirmando que elas justificam um contexto de combate com o Hamas, que é uma organização considerada por alguns como terrorista, pelos israelenses, e comanda a faixa de Gaza. Hans, quando é que é a faixa de Gaza? Eu sugiro que você depois pegue um mapa para você ver. Israel fica numa parte, a faixa de Gaza fica bem próximo ao mar ali, e aí tem, de um lado, o Egito, do outro lado, o Líbano, do outro lado, os outros países ali do Oriente Médio. E aí, desde 2006, o Hamas comanda ali a parte da faixa de Gaza. É importante mencionar também que as raízes mais históricas do conflito também são bem emblemáticas com relação à parte religiosa. Você observar ali, sobretudo, a questão de Sara, Abraão, Sara não podia ter filhos, tem toda aquela promessa ali dos primeiros livros da vida ali do Pentateuco, e vai dizer o quê? Que Sara não poderia ter filhos, e aí Abraão resolve ter um filho com a concubina. E a concubina tem um filho chamado Ismael. É Ismael que dá origem a todo o povo muçulmano e vem Isaac, que é o povo judeu. Só para você entender uma origem mais histórica e bíblica. Mas isso aí não costuma ser cobrado em prova, beleza? Uma parte importante aqui, o conflito de Israel e Palestina tem um ponto de partida no século XIX, e no momento ele foi um movimento sionista, anota aí, sionista, na década de 1890, olha, muito mais tempo, né? O sionismo surgiu a partir de um livro criado por Theodor Herzl, gostou da pronúncia? O jornalista judeu húngaro que passou a defender a criação de um Estado para os judeus na Palestina. Você entendeu? Existia o Estado de Israel, foi criado em 1948, junto com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, mesmo ano. Beleza. Só que antes disso,
esse camarada chamado Theodore, ele já falou assim, ó, deve ser criado um estado dentro da Palestina. E aí a escolha do local se deu na Palestina e tal, e aí teve muita briga sobre isso. E aí vem o quê? Depois disso, a Organização Sionista Mundial, que começou a comprar terras na Palestina, porque Israel, para alguns países, por exemplo, Irã, não é considerado uma nação, beleza? E aí, como é que soa a tensão na Palestina? O sionismo que a gente está falando começou a defender a sua causa politicamente a nível internacional, ou seja, eu não vou aqui só ter guerra, vou aqui falar os meus direitos, tudo mais fora, na parte externa, na parte internacional. Isso começou ali, um grande passo em 1917. E aí na década de 30, a tensão deu origem ao movimento nacionalista palestino. Então, a briga de um lado, do outro, de um lado, do outro. E cuidado muito com o que você vai assistindo na televisão, nos jornais. Por quê, Hans? Porque tá errado? Não. É porque tem uma visão ideológica, tanto pró-Israel, quanto pró-Hamas. Ué, Hans, o que eu faço então? Eu estou trazendo aqui as informações de maneira extremamente imparcial, isonômica e equânime. Por quê? Porque eu preciso que você tenha conteúdo e não posição ideológica na hora da prova. Muito cuidado sobre isso. E aí foi passando, né? Aí veio a criação de Israel. Qual é a data? 1948. A ONU foi criada em 1947. Hans, que é importante mencionar na redação discursiva uma data, um ano, cara, isso fortalece muito, é uma forma de persuadir o seu corretor, o seu examinador, isso faz todo sentido. E aí, a ONU foi criada em 1947 e Israel foi criada em 1948 junto, no mesmo ano que a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Um resumo dos principais conflitos. Olha, teve a fundação em 1948 e em 1949, todos os países circunvizinhos bombardearam Israel. Quais foram eles? Egito, Síria, Iraque, Líbano e a Cisjordânia também ali. Todos na lateral ali, ó, botaram para morrer. E aí começou. E claro, claramente, uma briga ideológica, uma briga totalmente espiritual e religiosa, mas uma briga também econômica, porque os Estados Unidos apoiam fortemente o Estado de Israel, que sempre viveu em guerra, na verdade. Pra você ter ideia, atual, você pode ver lá, já são 100 mil combatentes. Agora, já são 100 mil. E eles vão chegar a mais de 300 mil. É muita gente mesmo. Todos ali, mulheres, homens, até 45 anos são convocados, sejam reservistas ou não. Então teve vários conflitos aí. O exército de Israel conseguiu ampliar muito a sua capacidade, e a força hoje com 700 tem esses 300 mil, e no geral assim, o que você precisa lembrar, tem aquele canal de Suez, você pode ser comprado em prova, que tem a Guerra de Suez, aquele canal que passa ali, em 1956, quando a França e o Reino Unido tiveram uma crise diplomática com o Egito pelo controle, aí mais uma briga também, aí é uma questão econômica também, como a gente está falando para você, justamente para que fique de claro. O Hamas, quem é o Hamas? Pode cair na sua prova. O Hamas, o conflito entre a Palestina e Israel surgiu no século 21, mas ali no ambiente ali. E aí o grupo Hamas, que é um ator importante no conflito, veio, né? O Hamas é uma organização que é classificada como fundamentalista em razão do seu viés religioso. Então tem um motivo religioso, por isso que o pessoal, homem-bomba e tudo mais, a gente tem isso aí. E tem o braço militar, que é considerado um grupo terrorista por Israel e por algumas nações. É unânime esse pensamento? Não, isso pode cair em questões também falando da unanimidade. E a questão da Palestina. A Palestina atualmente é um estado de Israel e é uma nação consolidada, com boa infraestrutura e um dos melhores índices de qualidade de vida no Oriente Médio. Os palestinos, em contrapartida, não possuem estado nacional. Então, você vê como é bem contraditório? A gente precisa analisar tudo isso. Eu vou colocar o link dessa reportagem que eu estou pegando alguns tópicos aqui nos comentários, para que você tenha contato, mas de maneira bem resumida. Aí o que eu vou falar aqui para vocês lembrarem sempre. Primeiro, é um conflito histórico. Segundo, Israel, o conflito não começou neste século, ele começou no século XIX, 1890. É um conflito também religioso. Os Estados Unidos, ele apoia principalmente Israel,
e as nações circunvizinhas são totalmente contra Israel. Então leva isso para a sua prova e pesquisa também, aprofunda. Se você quiser saber mais detalhes sobre o nosso trabalho, nós temos aulas de redação que eu explico para você fazer uma redação completa deste tema aqui o mais rápido possível, porque pode cair em qualquer concurso, é atualidades, sobretudo a banca CESP, ela sempre fala assim, atualidades, falar política geoeconômica, atualidades, e isso abarca também Banca IADES, Banca FCC, Banca AOCP também, pega esse tipo de tema. Não pense, mas o meu concurso é dessa área, é impossível cair. E claro, eu sou cristão e a religião cristã, ela tem uma base extremamente judaica, porque nós acreditamos ali no Antigo Testamento, e a nossa palavra de fé hoje é ore por Israel. Ore por Israel, porque as escrituras estão se cumprindo, o Senhor Jesus está voltando e eu e você precisamos ir para a glória. Talvez você não esteja entendendo o que eu estou falando, mas eu vou falar agora para você primeiro que não está entendendo nada. Cara, Deus ele tem um propósito na sua vida e Ele quer mudar a sua história. Talvez você não caiu nesse vídeo aqui do nada. Deus tem um propósito de falar com você aqui que tudo que você está passando não é a sua vida. Mas você pode viver coisas incríveis na presença de Deus. Portanto, leia a Bíblia, procure Deus, que eu tenho certeza que sua vida vai se transformar. Não para ficar uma vida perfeita e fácil, porque a minha não é e a sua também não vai ser. Mas uma vida com esperança. E você que está afastado da presença de Deus, está na hora de voltar. Deus marcou esse encontro nesse vídeo aqui para falar para você que Ele te ama, que Ele tem saudade de você e que Ele quer que você volte ao primeiro amor. Eu sei que você está olhando tudo que está acontecendo em Israel e pensando, meu Deus, as escrituras estão se cumprindo, mas você precisa voltar para a presença de Deus. Haverá um momento em que uns clamarão e não conseguirão encontrar Jesus. E esse é o momento para você voltar para a presença de Deus. Se você está na presença de Deus, não conhece a presença de Deus ou fugiu da presença de Deus, coloca aqui, presença, porque não há nada mais importante no mundo do que a presença do Espírito Santo. Se você acredita nisso, coloca aqui, hashtag presença, para você confirmar que você ficou até no final do vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like e procure nossos cursos aqui. Beijo no seu coração, bons estudos. Um grande abraço, valeu.